Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo de Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos, né? Essa daqui vai ser a nossa 56ª aula. Então vamos lá. Hoje é dia 5/12, agora são 22 horas e 22 minutos, tá? No final da aula passada, na aula 55, nós ficamos com um pequeno bug no que a gente estava implementando, que foi aqui o mapeamento do teclado, certo? Aí o que acabou acontecendo? Como eu já estava com bastante tempo a aula, eu resolvi parar a aula ao invés de tentar achar o bug, né? Então eu vou aqui em script, ok? Aqui, ó, tava dando um erro bem aqui, ó, tá? Ó, posição x igual a position.x igual a position.x mais direção movimento vezes velocidade vezes o delta. Ou seja, eu pego a posição atual, tá? Somo o que? A direção do movimento vezes a velocidade que eu atribuí vezes o delta. E o resultado é atribuído à própria posição. Tudo bem? Aí toda vez que eu ia executar, aparecia um erro aqui, ó, tá? É uma operação inválida com o vetor. Ou seja, o que está faltando aqui, ó? O vetor, ele tem duas informações, né? Ele tem duas informações, que são o x e o y. Em todo momento eu peguei x para a direção e para y. Então aqui nesse caso aqui, ó, aqui nesse caso aqui é direção ponto x, só que x minúsculo, né? E aqui é direção ponto y, tá? Era só isso que estava incorreto. Vou parar a execução do programa, vou executar novamente e até aí, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, 0, 0, o x é 0, o y é 0, porque ele está dentro do loop, né? Está dentro do loop, do laço do proxies. Tudo bem? E aí o que acontece? Essa variável, a vector, ela é criada dentro do loop. Então, eu atribuí 0 para o x e 0 para o y. No momento em que eu apertar a letra A, olha lá, olha só. Ó, observem que o x fica igual a -1 e o nosso disco voador se movimenta para a esquerda. Se eu aperto a letra D, x igual a 1. Se eu aperto a letra W, observem que o y é igual a -1 e o x é 0. Se eu apertar a letra X, o y é igual a 1. Aqui, ó, tá movendo a nave para baixo, ó. Movendo a nave para baixo. Olha as coordenadas, 0, 1, 0, 1. O vetor está recebendo 0, 1. Para cima, o vetor está recebendo 0 e -1. Ok? Tá? E aqui, para a esquerda, está -1, 0. E para a direita, 1 e 0. Ok? Tudo bem? Então tá aí, ó. Então o que eu fiz? O único inconveniente aqui era em relação ao x e o y. Então agora vamos voltar aqui para a parte teórica. E vamos analisar uma outra forma da gente estar escrevendo isso daqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Então o que a gente tem? Ali eu estou pegando a posição x, position, tá? Ponto x é igual à própria posição, tudo bem? Mais alguma coisa. Ou seja, a posição x, ela é me dada em relação ao canto superior. Ela é dada em relação ao canto superior
ela vai ser dada em relação ao canto superior esquerdo, certo? Então, o que acaba acontecendo aqui? Quem é o position X? Eu tenho uma certa posição aqui. Tudo bem? Aqui é o meu position ponto X. Então, eu estou pegando a posição em relação aqui, ó, ao 0. Tudo bem? Na hora que eu faço esse valor mais alguma coisa e atribuo para ele, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer um deslocamento até aqui, tá? Que seria o position.x mais velocidade mais direção ponto x vezes velocidade vezes o tempo. Tá? Ou seja, o tempo é 0,016 vezes 100 vai dar 16, mais vezes a direção, que faz de conta que é 100, vai dar 16. E aí eu somo isso à posição atual. Então, acontece o quê? Acontece uma variação de espaço aqui, ó. Aqui aconteceu uma variação de espaço. Tudo bem? Nós também podemos fazer o seguinte, nós podemos abreviar isso aqui, ó. Em vez de fazer position.x igual a position.x, eu posso simplesmente tirar isso daqui e tirar isso daqui e posso colocar mais igual, ou seja, eu estou escrevendo a mesma coisa, só que agora, tá? Eu estou somando a ele mesmo. E aqui eu estou deixando, tenho que apagar o igual daqui, né? Ok? Ou seja, eu pego... O que significa isso? É a mesma coisa. Eu pego o position.x, somo a ele mesmo, né? Pego o position.x, somo tudo isso a ele, e o resultado eu atribuo a ele mesmo. E a mesma coisa para o y. Então, uma forma abreviada. Ok? Uma forma de adição abreviada. O que a gente pode fazer aqui agora? Nós vamos ter uma outra forma de estar escrevendo isso, que é herdado pelo Node 2D. Qual seria? Sempre que eu tenho um vetor 2D, que nem nós temos aqui nesse exemplo, que eu coloquei um vetor aqui, ó. Tirar isso daqui. Eu coloquei aqui, ó, vector 2 igual a 0, 0. Eu tenho um vetor. Ao invés de passar a coordenada x, depois a coordenada y, eu posso fazer isso de uma vez só. Eu posso trocar essas duas linhas de código por uma só. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Tem um comando translate. Eu tenho translate. O que o translate faz? O comando translate, ele pega um posicionamento relativo. Ele utiliza o posicionamento relativo. Ou seja, ele parte da posição que o objeto se encontra, né? Ele parte da posição que o objeto se encontra e acrescenta uma variação, tá? Uma variação de delta S, uma variação de espaço. Tudo bem? E ele é do tipo vetor também, né? O translate é uma variável do tipo vetor, tá?
ela já tem o quê? O que isso significa? Significa que já possui o x e o y. Tá bom? Então, como que nós vamos fazer aqui? Enquanto que aqui eu pego a posição absoluta do objeto em relação às minhas coordenadas e vou acrescentar alguma coisa, só que eu tenho que fazer isso, x e y. Aqui eu posso fazer de uma vez só. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Vamos voltar lá. Eu vou comentar essas duas linhas, vou selecionar as duas linhas, vou apertar um Ctrl K, eu comentei as duas linhas, ok? Se eu quiser tirar esse comentário, é só selecionar de novo e apertar Ctrl K, tirei o comentário, mas eu vou deixar, ok? E eu vou fazer isso apenas com uma linha de código. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, translate, ok? Eu não preciso informar a direção, a posição que ele se encontra e somar um ΔS, uma variação de espaço que é gerada pela velocidade vezes o tempo. Tá? Eu simplesmente passo isso daqui. Ó. Eu simplesmente vou fazer direção, movimento. Eu não tenho que especificar nem o x nem o y, porque direção, movimento já é um vetor. Tudo bem? Vezes a velocidade. Então, a velocidade vai multiplicar tanto o x como o y, vezes o que no caso delta, o caso do delta que ele é o nosso tempo, ok? O delta aqui é o nosso tempo, tá? E aí eu vou acabar obtendo o mesmo efeito. Então, eu vou executar. Vou colocar aqui, ó. Vou apertar a letra D para a direita, A para a esquerda, W para cima, X para baixo, ok? E aí eu posso apertar, por exemplo, duas ao mesmo tempo. Se eu apertar duas ao mesmo tempo, ele vai para cima. Se eu apertar o A e o X, ok? O W, não, quem é mesmo? O A e o W, ou o D e o X, ok? Então eu posso fazer, ele pode estar se movendo nas quatro direções, ok? Tudo bem? Então vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.